E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, né, sobre anatomia humana. Nós vamos falar nesse momento sobre o sistema respiratório, tá? Mais especificamente sobre as vias aéreas inferiores, tá bom? Existe aqui no canal uma aula falando sobre as vias aéreas superiores, tá bom? As suas funções, seus integrantes. Então, se você quiser saber um pouco mais, né, você vai procurar aqui nos vídeos, tá? E esse aqui vai ser especificamente falando sobre as vias aéreas inferiores, tá? As vias aéreas inferiores são as vias que começam a partir da traqueia, tá? Então, aqui na laringe, um momentinho só, né? Só para mim pegar aqui o apontador. Então, essa aqui é a laringe. Nós vimos que a laringe é o último integrante, tá? Das vias aéreas superiores. Então, aqui nessa laringe é onde finaliza as vias aéreas superiores. Daqui para baixo, tudo vai ser as vias aéreas inferiores, tá? Então, as vias aéreas inferiores são as estruturas que vão desde a traqueia, tá, até lá nos alvéolos, tá bom? Todo esse trajeto aí da traqueia até nos alvéolos. Vou botar para cá. Tá aí, ó, tá? Então, a primeira integrante é essa traqueia. A traqueia, ela vai se iniciar aqui, né, logo após a laringe, tá bom? A traqueia é uma estrutura que é como se fosse um conduto. Esse conduto serve para a passagem do ar, tá? E esse conduto também ele é em formato de C, tá? Vai ser um C. Esse C é formado por várias cartilagens ou vários anéis traqueais ou anéis cartilaginosos, como você queira, tá? Vou ver aqui, ó. Cada um dessas estruturas aqui são chamados de anéis cartilaginosos, tá? Então, você tem aproximadamente uns 16 anéis cartilaginosos que vão formar a traqueia. Esses anéis cartilaginosos, eles vão ser unidos entre eles por ligamentos, que vão ser chamados de ligamentos anulares, tá? Então, esses ligamentos que unem um anel traqueal ao outro é o ligamento anular. Então, aqui nós temos vários ligamentos anulares, tá? Aqui, logo no início da traqueia, ela vai se ligar com a cartilagem cricóidea. Essa cartilagem cricóidea é a estrutura que fica mais inferior à laringe, tá? É uma cartilagem que ela é ímpar, fica bem inferior à laringe e vai se unir com a traqueia. Aqui, unindo os dois, vai ter o ligamento cricotraqueal, tá? Esse ligamento cricotraqueal é que faz a junção aí entre a cartilagem cricóidea da laringe e esse primeiro anel traqueal que compõe a traqueia, tá bom? Essa traqueia ela vai se finalizar então nessa região aqui conhecida como carina, tá? A carina, essa região aqui, como vocês estão vendo, onde eu estou colocando aqui, é onde a traqueia vai se dividir em dois brônquios, tá? Então, de um lado você vai ter o brônquio principal direito e outro lado você vai ter o brônquio principal esquerdo. Cada brônquio ele vai para um pulmão, tá? Então, como nós temos dois pulmões, vai ser um brônquio principal direito para o pulmão direito e um brônquio principal esquerdo para o pulmão esquerdo, tá? E nessa região aqui onde essa traqueia ela se bifurca, tá? Onde ela se divide, é chamado de carina, tá? Ok, então vamos olhar rapidão aqui a traqueia para vocês verem como que ela é, uma estrutura bem bacana. Um momento só, tá? Vou pegar esse lado de anatomia aqui, vou botá-lo para cá. Aí, ó. Olha só, essa aqui é a traqueia, tá vendo aí? Você percebe que a traqueia ela é esse ser cartilaginoso se nós excluirmos aqueles outros? Olha só, tá vendo aqui? Ó, cada anel da traqueia, cada anel, né, cartilaginoso, ele é em forma de C. Olha a letra C aí, tá vendo? Ó, letra C aí, tá? A letra C, essa aqui é uma cartilagem que ele é hialina, tá? E aqui posteriormente, ela não se fecha, tá? Posteriormente aqui vai ter uma membrana traqueal. Essa membrana traqueal, ela é formada por músculo liso, tá bom?
Esse músculo liso que ele ajuda a regular o volume da traqueia, tá? Ele ajuda a regular o quanto que a traqueia vai se dilatar e se comprimir, tá bom? Então é por isso que é um dos porquês que não é todo fechado essa cartilagem, é para ter esse músculo aí atrás, que é para ele regular o volume da traqueia. E essa traqueia ela é feita de cartilagem que é para ela ser maleável. Se você palpar na sua traqueia aqui, ó, você consegue ver que ela é maleável, porque como ela é tecido cartilaginoso e que é bem segmentado, né, tem uma divisão bem metamérica aí, ela é bem maleável, tá bom? Então ela consegue se movimentar facilmente, dá para acompanhar o pescoço quando você mexe para um lado, mexe para o outro, tá bom? Então, se você colocar aqui, só, tá vendo aí? Isso que está aqui atrás, esse músculo que você vê atrás, ó, isso aí é a chamada de membrana traqueal, tá? É tipo de músculo liso. Aí, a função da traqueia, como comentei agora há pouco, vai ser da passagem do ar, tá? Então, o ar vem daqui da laringe até para os brônquios. Se você for perceber, a traqueia, essa parte mais inferior dela, ela não fica totalmente mediana no corpo humano. Ela fica um pouco à direita, tá? Um pouquinho deslocada à direita. Por que essa traqueia fica à direita? Porque aqui, nesse local onde ela termina, tem um cara que é muito espaçoso, que é o coração, tá bom? Como o coração ele é bem espaçoso e ele fica um pouco mais à esquerda, então ele acaba aqui deslocando a traqueia desse plano mediano um pouquinho para a direita, tá? Ela é levemente à direita, é o normal dela, tá bom? A próxima estrutura aqui dessa nossa chamada árvore brônquica vai ser a... Deixa eu clicar aqui. Os brônquios... Deixa eu apagar aqui para um rapidão. Olha aí, vai ser os brônquios principais. Vocês viram que tem o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, tá? Eles são divisões da traqueia já. Por que nós falamos de divisões? É assim que se comporta a árvore brônquica, tá? Então, nós dizemos aqui que os brônquios principais, eles são a primeira divisão, tá? Eles são a primeira divisão. Aí estão os primeiros ramos. Depois vai haver muitas divisões, tá? Essas estruturas vão se dividindo cada vez mais. Então, só você observar aqui. Eu vou estirar o pulmão para você ver aqui um momentinho, tá? Olha só. Tem brônquio principal ou brônquio primário, dependendo do livro que você pegar. Esse brônquio principal vai se dividir em brônquios chamados de brônquios lobares, tá? Ou brônquios secundários também, tá? Como você queira. Aqui, ó. Esse aqui é o brônquio lobar. Nesse lado direito tem 3, ó. Um brônquio lobar. Esse aqui, ó, é um brônquio lobar. Aqui embaixo tem outro brônquio lobar. E aqui, mais embaixo, tem outro brônquio lobar. Brônquio lobar, de lobo. Então, cada brônquio lobar vai para um lobo. E assim vai. Esse brônquio lobar aqui, ele vai depois dividir-se em brônquios segmentares ou bronquiteciários. Tem o brônquio primário, brônquio secundário e brônquio terciário. Ou brônquio principal, brônquio lobar e brônquio segmentar. Esses brônquios chamados segmentares depois vão transformar-se em brônquios subsegmentares. Tá? O que está dizendo aqui? Cada vez mais esses brônquios vão se dividindo. Então aqui você tem uma família, 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias. Ele vai dividir-se cerca de 16 famílias até chegar em alvéolo. Tá bom? Então ele vai dividir-se sucessivamente. Cada vez que ele divide, ele vai mudando a sua histologia. Você percebe que aqui a traqueia, né? Ela tem uma presença muito grande de cartilagem, muito grande de músculo liso, ó. Tá vendo aí? O brônquio principal também. Você observar esses brônquios aqui, que são os bronquilobares, ele já tem menos cartilagem, tá vendo aí? A cartilagem que envolve ele já começa a perder porcentagem, né, na sua estrutura, e tem um pouco de músculo liso. E cada vez que você vai distanciando, a via aérea vai sofrendo modificações histológicas, vai perdendo cartilagem, vai perdendo músculo liso, entendeu? Até quando chegar ao alvéolo, só vai ter a membrana interna que era de epitélio, tá?
Nesse caso aqui, toda a membrana da traqueia vai ser de epitélio respiratório próprio, né? Que nós chamamos de epitélio pseudoestratificado ciliado, que tem células caliciformes que produzem muco, tá? Esse é o epitélio respiratório próprio que ajuda a proteger a via aérea. Só que quando você vai, essa via aérea ela vai se ramificando, no final próximo de alvéolo, chega em alvéolo, você vai ter já o epitélio, tá? E ele não vai mais ser estratificado, vai ser um que vai formar o alvéolo, bom? Ok, gente, então essa aqui é a divisão da árvore brônquica, tá? Começa na traqueia, depois vem os brônquios primários, secundários, terciários. Aí depois vai vir bronquíolos, depois de bronquíolos vai ter bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, até chegar em alvéolo e os sacos alveolares, tá? Vamos voltar para cá para o slide, então. Acho que é isso aí, deu para entender, né? Tá? Vamos ver na aula prática isso aqui com mais calma, tá? O nome de cada um deles. Eu queria só que você entendesse que essa traqueia aqui e os broncos servem como se fosse uma árvore. E aqui a traqueia seria o tronco e aqui seriam os galhos. Os galhos vão se dividindo para poder ocupar a maior área possível, tá? Essa divisão que existe nos broncos, a intenção dela é essa, tá? Você dividir-se para que ele possa povoar todo o espaço que tem nos pulmões, tá? Povoar todo o espaço. Se você pegasse a circunferência de cada bronquíolo, cortasse e medisse assim a circunferência, a área que tem troca gasosa seria aproximadamente do tamanho de um campo de futebol, tá? Já pensou? Então, dentro dos nossos pulmões, temos uma área de troca gasosa como se fosse o tamanho de campo de futebol. Então, é muita superfície para troca gasosa, tá? O nosso corpo humano ele é muito econômico, tá, gente? Então, ele usa isso, tá? De ele se ramificando, dele se contorcendo, como nossos intestinos, né? Nosso cérebro, ele vai se contorcendo para caber em um pequeno tórax, uma área troca gasosa gigantesca, tá? Como eu falei aqui, olha só, ó, percebam só como que é a mudança histológica na via aérea, tá? Aqui ainda tem cartilagens, né? Olha aí, ó. Tem um pouco de músculo liso, vai perdendo cartilagem, perdendo músculo liso. Aqui só tem praticamente a tecido epitelial e aqui o alvéolo é o tecido epitelial também, tá? Tecido epitelial também. Nesses bronquíolos aqui, a presença de músculo liso é de maneira, como que a gente fala, percentual, né? A porcentagem de músculo liso é muito grande, tá? De maneira proporcional. Então, são esses brônquios, né? Brônquios pequenos, ou bronquíolos, que realmente vão controlar o fluxo das vias aéreas, tá? Aí, essa imagem aqui também é para dar um outro exemplo do que eu falei para vocês. Então, aqui, essa traqueia, ela é a geração 0, tá? A geração 0. Os bronquíolos são os brônquios primários, a geração 1, né? Os brônquios primários ou brônquios principais da geração 1, os brônquios lobares ou secundários é a geração 3, os brônquios segmentares ou terciários é a geração 3 aqui. Então, o brônquio primário ou principal, brônquio lobar ou secundário, brônquio segmentar ou terciário, e aqui brônquio subsegmentar ou quaternário. E depois vai embora, ó, vira bronquíolos, tá vendo aqui? Você vai da 15ª, você vai da 5ª, da 6ª, da 7ª e assim em diante até chegar na 16ª. Essa 16ª geração vai ser bronquíolos terminais, tá? Aí, até chegar em alvéolo, são umas 23 divisões. Essa divisão aqui vai depender muito do livro que você pegar. Dependendo do livro que você pegar, ele vai ter pequenas variações, mas não muda muito que isso aqui não. O que eu queria que você entendesse é que vai ter 3 tipos de zonas nessas vias aéreas inferiores, tá? 3 tipos de zonas. Você vai ter uma zona de condução, uma zona de transição, uma zona respiratória. Zona de condução, como o próprio nome já diz, vai apenas fazer a condução do ar. Então, os gases passam somente por ela. Tá? O gás somente passa pela via aérea. Ele não sai da via aérea. Ele vai ser conduzido. Não tem como sair da via aérea, tá? Então, é zona de condução. Até aqui em bronquíolo terminal, que é, nesse caso aqui, a 16ª geração aqui, que você está vendo aqui nessa imagem. A partir do bronquíolo respiratório, que é 17ª, você já vai ter uma zona de transição.
O que é isso? Nessa região o ar vai estar passando, tá? O ar vai estar passando. Entretanto, pode ser que esporadicamente exista algum alvéolo na parede da via aérea. Aí os alvéolos eles são feitos somente por epitélio. Então, como você tem o epitélio uma fina camada, aí o que acontece? O gás consegue passar de dentro da via aérea para fora da via aérea. Tá? Quando eu falo dentro da via aérea, dentro do alvéolo também, tá? Porque o alvéolo faz parte da via aérea. Então, o gás ele consegue passar, o oxigênio consegue passar de dentro do alvéolo para fora do alvéolo. Então, ele consegue se difundir, ele consegue atravessar a parede do alvéolo, tá? Então, você vê que tem esporadicamente, aqui tem um, dois, assim, são alvéolos isolados que tem. Mas, como já tem alvéolo, então o gás consegue passar. Então, é chamada de zona de transição, tá? Zona de transição. Dessa 20ª aqui em diante, você percebe que na via aérea toda ela já vai ter muitos alvéolos. Então, essa aqui já vai ser chamada de via respiratória. A via respiratória é quando você consegue ter a troca dos gases. Os gases conseguem difundir a parede da via aérea, ou seja, ele consegue passar pela parede do alvéolo, de dentro do alvéolo para fora do alvéolo. Nesse caso é o O2, tá? Oxigênio, que é de dentro do alvéolo para fora do alvéolo. E a mesma coisa também de vice-versa, de fora do alvéolo para dentro dele. Quem vem de fora para dentro é o CO2, tá? O CO2 está fora do alvéolo, ele ultrapassa, né? Ele se difunde, ele atravessa e vem para dentro do alvéolo, tá bom? Então, a chamada zona respiratória é onde os gases conseguem passar livremente pela parede da via aérea, tá bom? Você percebe aqui que, olha só, os alvéolos ele não ficam isoladinhos como aqui não. Aqui aparece, olha só, esse gondozinho que tem aqui, esse calombil, né? É um alvéolo isolado. Assim são os alvéolos, tá? Os alvéolos são estruturas em formato de uma formato esférica, tá? Formados apenas por uma única camada de tecido epitelial simples. E só que eles sempre ficam assim organizados em grupinhos, tá? Que lembra muito a organização de um cacho de uva. Tá? Então, esses alvéolos se organizam parecendo uma organização de cacho de uva. E ao redor do alvéolo, olha só, você percebe que ele fica totalmente rodeado por vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos aqui são vasos chamados de vasos capilares, tá? E são vasos do tipo capilar. E os capilares são vasos sanguíneos que têm apenas uma camada de tecido epitelial também, né? Tecido epitelial pavimentoso simples ou simplesmente endotélio. E aí que é o pulo do gato, porque se você tem um alvéolo que tem apenas uma camada de célula epitelial e você tem aqui os capilares que tem apenas uma camada de tecido epitelial, eu vou ter, você vai ter, bora aumentar aqui, né? Uma camada de tecido epitelial do alvéolo, né? E uma camada de tecido epitelial do vaso. E como eles ficam rodeando o alvéolo, essas duas camadas elas ficam uma na outra aqui, ó. Então você vai ter a camada do alvéolo e do vaso, ficam muito juntas, elas vão funcionar como uma só camada, funcionalmente, que nós chamamos de membrana alveolo-capilar. Tá? Então, essa membrana alveolo-capilar é a que os gases passam por ela, né? O O2 de dentro do alvéolo para dentro do vaso e o CO2 de dentro do vaso para dentro do alvéolo, tá bom? Assim você tem a difusão gasosa, que é a hematose, que nós conhecemos popularmente como troca gasosa, tá? Esses aqui são os capilares, ó, formam uma rede capilar. Esse que você vê em vermelho são os capilares arteriais. E esse que você vê em azul são os capilares venosos. Em vermelho quer dizer que o sangue está com uma porcentagem maior de oxigênio, tá bom? E em azul está com uma porcentagem maior de gás carbônico. Esses azul aqui são ramos da artéria troncopulmonar, tá bom? E esses vermelhinhos aqui são tributárias das veias pulmonares, tá? As 4 veias pulmonares. Eles vão até formar as veias pulmonares, as 4 veias pulmonares que vão para o átrio esquerdo. E esses aqui azul são ramos da tronco pulmonar que veio do ventrículo direito para cá,
tá bom? Vamos continuar então aqui para a aula não ficar tão grande, tá? Opa. Bom, vamos falar então dos pulmões. Falamos das vias aéreas, tá bom? Como que elas são, onde que elas começam, onde que elas terminam, tá? Vamos falar agora aqui dos pulmões, mais especificamente, tá? Os pulmões são estruturas que vão ficar agregados, né, ou dentro de cada cavidade pleural, tá? Os pulmões são órgãos pares, tá bom? Eles não são simétricos, totalmente simétricos, que eles não têm o mesmo tamanho, tá? Se você for ver, esse pulmão direito aqui, ele é menor em comprimento do que o pulmão esquerdo. Então, ó, se você fosse medir cada pulmão, tá? Olha aí, ó. Esse pulmão direito aqui, ele seria menor. Esse livro aqui não fez menor não, né? Mas ele será menor, tá? Ele será menor aí. Vou pausar aqui. Voltei, eu tava apagando aqui que eu risquei. Então, o pulmão direito, ele é menor em comprimento em relação ao pulmão esquerdo, né? Entretanto, o pulmão direito, ele é mais largo, tá? Que o pulmão esquerdo, tá? Ele é menor em comprimento, né? Só que ele é mais largo em relação ao pulmão esquerdo, tá bom? Quem que faz isso aí? É um órgão bem volumoso, tá? Se você for ver aqui nos pulmões, existe um órgão bem volumoso chamado de fígado. Olha aí, ó. Aí, como aqui tem fígado, tá? Então, o fígado, ele acaba fazendo esse pulmão, ó, o pulmão direito, ele ser menor em comprimento, tá? Porque ele é um órgão bem volumoso, né? Ele é um órgão que ele é bem grandão aí. Esse volume dele acaba fazendo com que ele eleve o pulmão, tá? Já esse pulmão esquerdo aqui, ele é menos largo que o pulmão direito por causa do coração. Aqui nesse espaço que você está vendo aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco mais aí. Esse espaço que você está vendo aqui dentro dessa área aqui é onde fica o coração. Aí essa parte aqui é onde fica o ápice do coração. Então, o coração fica no meio diastino, só que ele fica levemente para a esquerda. Então ele acaba fazendo esse pulmão esquerdo ser menos largo que o direito, tá? Então são algumas diferenças aí. O pulmão, como eu falei, ocupa o espaço chamado de cavidade pleural. O coração ele vai ocupar o espaço chamado de mediastino, tá? Essa região aqui toda é o mediastino. Se for ver esse espaço aqui do mediastino, o mediastino tem algumas divisões que nós vamos comentar posteriormente. E ó, aqui ao lado você vai ter cavidade pleural. Tudo isso aqui é o tórax, tá? Olha só, o tórax, tudo isso aqui é tórax e o que está interno é cavidade torácica, tá? Essa cavidade torácica, ela tem 3 compartimentos, tá? Um compartimento que fica ao meio, onde vai ficar coração, vai ficar a traqueia, vai ficar a aorta, vai ficar o timo, tá? Vai ficar o esôfago. Esse mediastino é uma região que tem muitas vísceras aí. E os outros dois compartimentos da cavidade torácica vai ser as cavidades pleurais, direita e esquerda. E em cada cavidade pleural fica um pulmão, tá? Então, aqui eu tenho aqui, ó, tudo isso aqui é a cavidade pleural direita. Aqui eu tenho o pulmão direito, tá? E tudo isso aqui é a cavidade pleural esquerda, onde vai estar o pulmão esquerdo. Bom, esses pulmões aí, eles são órgãos elásticos que eles podem se expandir e retrair, tá? O parênquima pulmonar, ou seja, o tecido próprio do pulmão, tá? O tecido que forma o pulmão assim, ele é um tecido bastante elástico, tá? Bastante elástico mesmo. Se você puxa, ele já vai querer se recolher. Você puxa, ele vai querer se recolher, né? A função dos pulmões é justamente essa, de captar oxigênio, né? Então você, quando inala, vai tudo para os pulmões, esse é o oxigênio que você inalou, e em contrapartida ele vai liberar, vai ajudar a exalar o CO2, o dióxido de carbono, tá bom? Como eu falei aqui embaixo, é o posicionamento de cada um deles, né? Em cada cavidade pleural, tá?
Vamos ver um pouco lá sobre os pulmões, né? A anatomia do pulmão em si, tá bom? Vou pegar aqui pra gente ver, rapidão. Vou tirar aqui o sistema esquelético e o sistema cardiovascular. Você vê aqui. O pulmão direito ele vai ter 3 compartimentos, tá? Cada compartimento, cada divisão do pulmão é chamado de lobo. O pulmão direito tem 3, que um é o lobo superior, outro é o lobo médio, outro é o lobo inferior, tá? Vou aumentar aqui para você ver, ó. Fica bom aqui, né? Tá aqui, ó. O pulmão direito tem o lobo superior, lobo médio e lobo inferior, tá? Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Clica aqui para você ler, fica melhor, né? Acho que fica aí para você ler. Já o pulmão esquerdo tem apenas dois lobos, tá? Que é o lobo superior e o lobo inferior, tá? O pulmão esquerdo só tem 2 lobos por causa do coração também, ó. O coração é um órgão que fica bem aqui nessa região. Aí, como o coração ele fica nessa região, ele acaba fazendo que o local, né, que seria normalmente o lobo médio do pulmão esquerdo, ele involua. Então, ele involua. E aí, onde era para ser o lobo esquerdo, tá? O lobo médio esquerdo, fica somente uma região chamada de língula, tá? Então, a língula é essa região onde era para ser normalmente esse lobo médio aí. Bom? Olha aí, ó, tem esse espaço aí. Isso aqui é chamado de impressão cardíaca. Essa tipo uma força, tá? Esse relevo que tem aí é a impressão cardíaca, tá? Beleza? Então, sobre a divisão de pulmões. Os pulmões também eles vão ter faces. Cada face é uma parte ao qual o pulmão está conectado a algo. Ele vai ter aqui essa face costal, essa que você pode ver aqui, ó. Essas faces costais são onde ele fica em contato com as costelas, tá vendo? Aqui tem as costelas, tá bom? De cada pulmão. E aí ele vai estar em contato com as costelas, essa aqui é chamada de face costal. Aqui embaixo você tem aqui essa face chamada de face diafragmática. Por que diafragmática? É onde vai ficar em contato com o chamado músculo diafragma, tá? Bom, eu separei aqui para a gente ver o diafragma, olha só. Esse aqui é o diafragma, né? Esse músculo bem volumoso que tem aqui dividindo o tórax do abdômen, tá? Aí, olha só, quando eu removo o diafragma, bora colocar ele, olha só, consegue ver lá o pulmão lá dentro lá, ó? Aqui tá o diafragma e lá atrás tá os pulmões, ó. Tá vendo os pulmões aí? Então, essa face aqui que fica junto do diafragma, no caso, vai ser chamada de face diafragmática. E aqui nós temos essa face aqui do meio, tá vendo? Essa face aqui do pulmão é onde ele vai ficar voltado para o mediastino. Esse vão aqui, esse espaço que tem aqui, é chamado de mediastino, tá? Esse espaço que tem aqui, ó. Aí, como essa face aqui está voltada para o mediastino, ela vai se chamar de face mediastinal. Então, os pulmões, eles têm 3 faces. Uma é a face costal, outra é a face diafragmática e outra é a face mediastinal, tá bom? Aí, né? Por último, também os pulmões têm estruturas também em relação à região. Essa região que fica aqui em cima é chamada de ápice do pulmão, tá? Olha só, vou colocar aqui um A de ápice. E essa região que está aqui embaixo é a chamada de base do pulmão, tá? Então, o pulmão vai ter o ápice, que é essa parte aqui. E aqui embaixo ele vai ter a base do pulmão. É só você verificar. Imagina que o pulmão seja um cone, tá bom? Se você imaginar que o pulmão ele é um cone, ó. Aqui. Ok? Isso aqui é o ápice do cone e esse aqui é a base do cone, tá? É como se fosse um cone aí. Entre cada lobo, vai existir estruturas que vão dividi-los, que vão ser as fissuras. Essas fissuras são invaginações, que elas vão penetrar, né? Vão até nessa região aqui da raiz do pulmão, né? Onde fica aqui. A fissura, se você pegar numa peça real, né? Essas fissuras são assim, ó, você consegue abrir as fissuras, tá? Então, elas dividem os lobos de forma que cada lobo ele tem ventilação independente. Quer dizer o seguinte, se eu remover esse lobo superior direito, eu consigo preservar esse lobo e esse aqui também, tá certo?
Esse lobo aqui eu consigo preservá-lo. Então ele vai ter ventilação independente. Porque quem dividir ele vai ser as fissuras. Nesse lado direito, como tem três lobos, vai ter duas fissuras, tá? 3 lobos, 2 fissuras. Tem essa aqui que é chamada fissura horizontal, que divide o lobo superior do lobo médio do pulmão direito. E tem essa aqui que é a fissura oblíqua, que divide o lobo inferior do lobo médio e do lobo superior também. Olha só, viu aqui? Essa aqui é a fissura, tá vendo? Ó, aqui em cima é entre lobo inferior e lobo superior do pulmão direito. E aqui embaixo é entre lobo médio e lobo inferior do pulmão direito. Tá bom? Então ela serve para os dois aí. Já do outro lado, do outro pulmão, como ele tem 2 lobos, vai ser apenas uma fissura. Essa aqui é a fissura oblíqua esquerda, que divide o lobo superior esquerdo do lobo inferior esquerdo do pulmão esquerdo. Tá bom? Excluindo aqui os pulmões, tá? O pulmão, um dos pulmões, você consegue ver que aqui existem orifícios. Esses orifícios aqui são as passagens de estruturas que vão penetrar e vão sair dos pulmões. Essas aberturas aqui são aberturas para passagem de brônquio, para passagem de artéria e para passagem de veia, tá? E também de nervos linfáticos também aí, tá? Então é a região de passagem de brônquio, de passagem de artéria, de veia e de nervos linfáticos. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, essa abertura grande aqui é chamada de hilo pulmonar. Então, toda essa abertura aqui, ó, é chamado de hilo pulmonar, o hilo do pulmão, tá? No hilo do pulmão vai existir a raiz do pulmão. Essa raiz ela é composta pelo aquilo que eu falei para vocês, tá? Vamos botar aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, olha só. Vamos lá, aqui tem brônquio, tá vendo aí? Aqui tem brônquio, aqui tem artéria e aqui tem veias, tá? Esses aí juntos, né? O brônquio, a artéria e as veias formam o que nós chamamos de raiz do pulmão, tá? Então, isso aqui é chamado de raiz do pulmão, tá bom? E a raiz do pulmão, ela vai adentrar aqui no hilo pulmonar, né? Essa aqui é a região aqui do hilo pulmonar. Beleza aí? E você vai ver que cada pulmão ele vai ter nessa região aqui do hilo um brônquio principal, né? Então nesse caso é o pulmão direito, vai ter o brônquio principal direito, mas o esquerdo também vai ter, tá? Cada pulmão vai ter nessa região do hilo uma artéria pulmonar. Só lembrando que a artéria pulmonar ela é um ramo do tronco pulmonar. E o tronco pulmonar, ele veio do ventrículo direito, tá bom? Então, essa aqui, nesse caso em específico, é a artéria pulmonar direita, mas no pulmão esquerdo você vai ter a artéria pulmonar esquerda. E nós temos aqui as 2 veias pulmonares do lado direito. Essa aqui, como está mais em cima, é a veia pulmonar superior. E essa aqui está mais abaixo é a veia pulmonar inferior. O nome dela completo, os seus nomes completos vão ser aqui. Veia pulmonar superior direita, tá bom? E essa mais aqui embaixo, veia pulmonar inferior direita, certo? E por aqui também vai passar muitos vasos linfáticos e nervos, que é para inervar as estruturas pulmonares, tá? A gente falando, é igualzinho também. Se você for pegar, olhar o outro lado, é a mesma coisa também, tá? Você pega aí um pulmão esquerdo, né? Se você for ver, a mesma coisa, tá? Lá vai ter também. É você apagar aqui. Deixa eu apagar rapidão, tá? Peraí. Bom, pessoal, eu terminei aqui de editar, né? Tá, olha só. Aí eu deixei aqui pra você ver. Esse aqui é o pulmão esquerdo, tá? Olha aí. Pulmão esquerdo, isso aqui tem o lobo superior, o lobo inferior. Aqui tem a fissura oblíqua do pulmão esquerdo. Vamos aqui para a região do hilo pulmonar, tá? Olha só, aqui tem o hilo pulmonar, né? No hilo pulmonar está adentrando nele um brônquio principal direito, tá? Que vem da traqueia, no caso. Está adentrando nele uma artéria pulmonar esquerda, não, brônquio principal, gente. Brônquio principal esquerdo entrando no pulmão esquerdo, tá? Para não confundir aí. Aqui tem uma artéria pulmonar esquerda, olha só.
artéria pulmonar esquerda. Essa artéria pulmonar esquerda é ramo do tronco pulmonar, tá bom? E aqui embaixo tem as veias pulmonares, tá? Essa aqui é a veia pulmonar superior esquerda, tá? E essa aqui de baixo é a veia pulmonar inferior esquerda. Elas ambas vão para o átrio esquerdo do coração, tá? E são ricas em sangue e tem uma porcentagem maior de oxigênio. Beleza? Então, pessoal, acho que dos pulmões é isso aqui, tá? O resto dos pulmões, eles são coisas assim mais pequenininhas aqui, as impressões cardíacas, as impressões esofágicas e tudo mais, mas são coisas pequenas. As impressões que tem aqui das costelas, tá? São coisas assim um pouco mais supérfluas, tá bom? Assim, de estrutura interessante mesmo, é isso aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Dos pulmões aí. Então, eu coloquei aqui pra gente fazer um pequeno resumo rapidão, né? Então, os pulmões têm regiões que são os ápices e as bases, tá bom? Cada pulmão tem 3 faces, que vai ser a face costal, a face mediastinal e a face diafragmática. Cada face quer dizer as relações que cada pulmão tem com as estruturas que ficam adjacentes a ele, tá? Lembrando que nessa face mediastinal vai ter o hilo. O hilo é uma região onde vai servir para entrada e saída de estruturas, né? Outros órgãos também têm hilo. E no hilo vai penetrar a raiz do pulmão. A raiz do pulmão ela vai ser um nome genérico que quer dizer onde vai ser composta por estruturas vasculares, nervosas e das vias aéreas, tá? Os pulmões têm fissuras. Essas fissuras servem para separar cada lobo dos pulmões. Nós vamos ter uma fissura horizontal e 2 fissuras oblíquas. Dependendo de cada pulmão, você fala o lado, tá? Por que é importante falar o lado? Presta atenção aí, porque eles são bilaterais. Então, como são bilaterais, você tem que falar qual é. Tem um lobo superior direito, ou do pulmão direito, tem um lobo superior esquerdo, ou do pulmão esquerdo. Então, você tem que falar a lateralidade, fala o lado, porque eles são bilaterais, tá bom? No caso da fissura horizontal, não precisa falar lateralidade, porque só tem fissura horizontal no pulmão direito, no esquerdo não tem, tá? Então, para você sacar aí. E aqui cada pulmão também vai ter lobos. Esses lobos são regiões grandes dos pulmões. Então vamos ter 2 lobos superiores, né, direito e esquerdo, um lobo médio que fica no lado direito e 2 lobos inferiores que vão ser os lobos inferior direito e esquerdo. Cada lobo vai ter segmentos broncopulmonares. Não falei ainda, né? Eu acho que vou falar agora então, tá bom? Esses segmentos broncopulmonares vão ser nada mais nada menos que subdivisões dos lobos, tá? Vão ser subdivisões dos lobos que, semelhantemente aos lobos, eles vão ter independência de ventilação, tá? Quando eu falo independência de ventilação, quer dizer o seguinte, a estrutura que leva a ventilação para esse segmento aqui é independente. Se esse segmento aqui, nesse caso específico, é o segmento apical, né, do pulmão direito, esse segmento apical aqui, se der um problema nele, exemplo, um câncer de pulmão, né, só nessa região aqui, e se é pontual aqui, esse segmento pode ser removido cirurgicamente, que não tem muitos problemas para os pulmões, né? Como vai ficar em falta, como o pulmão é uma estrutura muito elástica, né? As demais áreas podem se expandir e cobrem essa área que ficou sem nada. Aí o pulmão, quando você corta ele, não fica faltando uma área. As demais, elas se expandem e ocupam esse espaço que foi deixado aqui, tá? Aí você não tem uma perda significativa assim de área gasosa, tá? Dá pra pessoa conseguir viver até que normalmente, tá? Mas deu para você conseguir entender o conceito é que cada lobo ele vai ter subdivisões e que, assim como o próprio lobo, elas vão ter autonomia de ventilação. É como, vamos dar um exemplo para você entender aqui. O pulmão é como se fosse um país, tá? O pulmão é um país. Cada lobo é como se fosse um estado do país. E cada segmento broncopulmonar é como se fosse um município. Entenderam aí? Dá uma analogia bacana?
Algo que você tem que aprender o nome de cada segmento bronquopulmonar, principalmente para quem faz fisioterapia, para que existem técnicas de fisioterapêuticas que tem que saber o cada segmento bronquopulmonar, tá? E se você que faz medicina também tem que saber que você for ser um cirurgião futuramente, você tem que saber a área do pulmão, assim. E quem sabe também o segmento bronquopulmonar ajuda muito na hora da escuta, tá bom? Você vai fazer a escuta, né? Pega aquele estetoscópio, aí põe assim, ó, nessa região assim, põe no cada espaço intercostal para ouvir como é que tá os sons pulmonares. Você consegue identificar melhor se você souber cada segmento broncopulmonar, tá? Esse segmento que você vê aqui, ele está em uma superfície representativa, mas quem vai vascularizar, quem vai ventilar eles são os brônquios chamados de terciários, tá? Se você não lembra, vamos voltar aqui para você ver, você vai lembrar e vai ser agora, tá? Olha aqui, ó, vamos excluir aqui o coração. Esse coração é gaiato, mano, sai daqui. Aqui, vamos remover aqui para você ver, beleza? Remove, velho. Olha só. Bronco principal, bronco secundário, bronco terciário. Ou bronco principal, bronco lobar, bronco segmentar. Tá vendo aqui? Ó, esse bronco segmentar tem, olha aqui, ó, tem 1, 2, 3. Cada bronco segmentar vai mandar ventilação para um segmento bronquopulmonar. Deu para entender aí? Então, cada brônquio segmentar vai mandar ventilação para um segmento pulmonar. Quer ver só? Olha aí, ó. Ó, aqui no lobo superior, esse é o brônquio lobar, ele leva ventilação para o lobo superior do pulmão direito. Esse brônquio lobar divide-se em 3 brônquios segmentares. Cada brônquio segmentar vai levar ventilação para um segmento bronquopulmonar, tá? Então, você vê aqui agora, ó. Deixa eu delimitar aqui, eu vou riscar aqui para você ver só. É a caneta, ó. Aqui, essa aqui é a fissura oblíqua, né? Essa aqui é a fissura oblíqua. Então, tudo isso que está aqui é o chamado de lobo superior, tá? Lembrando que esse que você está vendo aqui, esse aqui é o pulmão direito que você está vendo aqui, ele está sendo visto por uma vista medial, tá? Eu tô vendo esse pulmão por uma vista medial, tá? Esse aqui ao lado aqui, né? Você está vendo aqui, ó, essa vista aqui é uma vista lateral ou vista da face chamada de costal. Já desse aqui que eu estou fazendo a seta agora, eu estou vendo ele de uma vista medial ou vendo a face chamada a face mediastinal, tá? Para você se situar aí. Mesma coisa que também eu vou desenhar aqui agora, ó. Desenhando aqui é o contorno, né, do chamado lobo superior, tá? Do pulmão direito aqui, ó. Aí você percebe a mesma coisa aqui, olha só. Eu dividi aqui, olha aí, ó. Dividir aqui, ó. 1, 2, 3 segmentos. Mesma coisa que também dessa vista aqui, olha só. 1, 2, 3 segmentos. Nesse caso aqui ficou muito bacana porque o autor desse livro aqui ele colocou em cores, ó. Esse segmento que eu botei para mim, né, para mim me situar, ele tá numa cor, aqui noutra cor. Esse aqui verde, esse aqui amarelo, esse aqui amarelo, tá? Então, percebam assim, quem que manda ventilação para todo lobo é o quem manda ventilação para todo. Calma aí, deixa eu voltar aqui rapidão, gente, peraí. Aqui, ó. Quem manda ventilação para todo lobo superior vai ser esse brônquio lobar aqui, ó. Esse brônquio lobar, tá? Quem manda a ventilação para esse segmento bronquiopulmonar apical, tá? Vai ser esse aqui, ó. Entendeu? Esse bem aqui, tá vendo? Esse bronco segmentar aqui. E o bronco primário, ou bronco principal, ele manda a ventilação para todo o pulmão. Tá certo aí? Não sei se eu consegui deixar para vocês simples, né? Mas se eu não conseguir deixar simples, vocês comentem aqui no vídeo que eu posso fazer depois no vídeo futuro, tentando passar o assunto de maneira mais objetiva e de melhor facilidade. Então, resumindo aqui, você tem aqui, ó,
o pulmão direito. Aqui você vai ter os lobos, tá? O lobo superior, médio e inferior. E aqui os segmentos bronquipulmonares, apical, de cada lobo tem seus segmentos. E aqui esse autor colocou em diferentes cores, que é para você facilitar o seu entendimento. Então, ficou simples aqui, tá bom? Mesma coisa também aqui o pulmão esquerdo, tá? Ó, aqui o pulmão esquerdo, você vai ter aqui o lobo, tá bom? Aí o lobo vai ter os seus vários segmentos broncopulmonares. Tá certo aí? Nessa imagem que eu coloquei uma imagem de radiografia, que eu achei interessante colocar para vocês, que foi mapeado os segmentos broncopulmonares através de uma radiografia de tórax. Essa aqui é uma radiografia de tórax em antero-posterior. E essa aqui são de perfil. Essa aqui é de perfil. Essa aqui é de perfil, tá? Eu acho que essa aqui é perfil direito, essa aqui é perfil esquerdo, mas não posso afirmar. Mas dá para você ver os segmentos broncopulmonares, né? Aí ele colocou aqui númerozinho. O númerozinho você vem aqui e coloca aqui na legenda, ó. Então, o número 1 tudo isso aqui que está em rosa é o brônquio. Tudo isso aqui que está em rosa seria o lobo superior direito, né? Lobo superior direito aí. Esse 1 aqui é o segmento broncopulmonar, o segmento apical. O 2 é o segmento posterior. E o 3 é o segmento anterior do lobo superior direito. Aqui tem o lobo médio, né? Esse 4 aqui é o segmento lateral ou externo. E esse aqui é o segmento medial ou interno do lobo médio, tá? E aqui embaixo você vai ter esse 8 aqui, é o segmento anterior. Esse aqui de baixo é o segmento lateral, né? Do lobo inferior, tá? Lobo inferior aí. Se não me engano, vai ter outro nome também, mas o nome varia um pouco de cada autor. Mas eu achei legal que você consegue ver o mapeamento de cada um deles aqui, tá bom? Então, qual que é a importância de cada bronco segmentar? Significa que, na prática, os pulmões eles têm segmentos pequenos e cada segmento desse tem autonomia de ventilação. E essa autonomia de ventilação ela pode ser benéfica caso o pulmão tenha alguma injúria pontual em algum desses segmentos broncopulmonar que possa ser identificado facilmente e até mesmo, quem sabe, removido cirurgicamente, né? Fazer uma ressecção pulmonar em caso de isso for possível, tá? Pessoal, vamos finalizar então esse áudio por aqui para ele não ficar muito extenso. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, comente aqui embaixo, né? Deixe a sua dúvida. Se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe com seus amigos. E quem for meu aluno, pode também mandar para mim dúvidas no Telegram ou no Google Classroom, tá bom? Pessoal, é isso aí, tá? Espero que vocês fiquem bem e até o nosso próximo encontro.